Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo. Esta é a série The Good Book, onde nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada. Começamos pelo livro de Mateus e vamos até Apocalipse, finalizando o Novo Testamento, regressamos para o Velho Testamento a partir do livro de Gênesis. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, tem comentado, deixado o seu like. Nós estamos muito felizes por ter você aqui. O meu pedido de sempre é: inscreva-se, ative as notificações, fique por dentro de tudo que é publicado aqui dentro do canal, tá bom? Que Deus te abençoe. E eu também te digo que nós estamos nas plataformas de áudio, Apple Podcast e também no Spotify. A Bíblia que a gente está utilizando para a leitura é esta, Bíblia de Estudos John Wesley, da Sociedade Bíblica Brasileira. Uma linguagem maravilhosa e de fácil compreensão. A leitura de hoje, nós vamos para o primeiro livro, aliás, o primeiro capítulo do livro de Marcos. Concluímos os 28 capítulos do livro de Mateus, do Novo Testamento, o primeiro livro concluído. No último capítulo de Mateus, os títulos foram A Ressurreição de Jesus, Os Judeus Subornam os Guardas e A Grande Comissão. Maravilhoso o livro de Mateus. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos então para a leitura. Livro de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, é a leitura de hoje. O capítulo é o capítulo de número 1. Capítulo 1 de Marcos começa assim: A pregação de João Batista. Capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo e de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com Espírito Santo. O batismo de Jesus, versículo 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em você eu me agrado. A tentação de Jesus, versículo 12. E logo o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos os serviam. O começo do ministério na Galileia, versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Jesus. Ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus chama 4 pescadores, versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Versículo 21, a cura de um endemoniado de Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído com um espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em voz alta,
saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena que os espíritos imundos saiam e eles lhes obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. A cura da sogra de Pedro, versículo 29. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou a mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Muitas outras curas. Versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Versículo 35, Jesus prega nas sinagogas. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. A cura de um leproso, versículo 40. Um leproso aproximou-se de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocando nele, e disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar notícias a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro dele.